do Mapas, mais um bate-papo, um podcast, mais um vídeo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O assunto de hoje é qual é o melhor, ou o ideal, ou o exercício recomendado para você, ou para o seu filho, ou para o seu neto, ou para o seu companheiro, sua companheira, ou como é que a gente determina as condições de realizar o exercício considerando as diferentes características. Aos primeiros vindouros, sempre uma grande satisfação recebê-los. Newton, Dimanti, Fátima, obrigado. Filó, obrigado pela presença. Hoje o assunto é qual é o tipo de exercício recomendado. Grande mago Rodrigo, também profissional de educação física. O que a gente pode fazer com relação à escolha do exercício de acordo com as fases da vida e também de acordo com as características do indivíduo. Então, a primeira coisa que a gente vai trazer atenção aqui é a gente conseguir compreender que a gente pode olhar para a nossa vida em fases, tá bom? E aí eu vou deixar resumida essas fases para que a gente deixe fácil de compreender e a gente evolua cada uma delas compreendendo o que é possível fazer e o que não é recomendado fazer, tá bom? Óbvio que todas as considerações que eu colocar aqui são considerações generalistas. Caso você entenda que para o seu momento você queira fazer a prática regular da atividade física, do exercício físico, fundamental que você procure um profissional qualificado para o seu momento. Então, vou dar um exemplo só para a gente já dar um briefzinho. Saber qual é a rotina de exercícios de uma pessoa com mais primaveras talvez não é a mesma coisa de quem passa exercícios para criança ou para adolescente. São momentos diferentes e esses momentos diferentes requerem necessidades e atenção diferentes na orientação do exercício. Então, eu vou dividir aqui didaticamente a nossa vida em alguns momentos, tá bom? Então, vamos colocar assim com palavras bem comuns. Criança. Na criança, a gente pode colocar que de 7 anos para baixo, ela tem 3 características, 3 níveis. Então, tem primeira infância, segunda infância, terceira infância. Tudo isso aqui é a parte da infância, mas é criança. De 7 anos até por volta dos 11, 12, vamos colocar que é uma criança, mas ele já está numa outra fase. Daqui para frente, a gente vai considerar adolescente. E essa adolescência, ela não depende só dessa faixa etária, dessa idade da criança, ela depende prioritariamente da maturação sexual. E isso dá uma confusão, porque para a gente avaliar a maturação sexual precisa de exames específicos. Mas é muito sensível saber disso, tá bom? Depois a gente vai considerar o jovem adulto, um adulto jovem. Então, 18 anos é um adulto jovem. Então, existe um momento nessa fase do adulto jovem que é muito favorável, por causa principalmente do ambiente hormonal. Então é uma fase muito positiva para um desenvolvimento, para o momento de gerar a máxima poupança das nossas capacidades físicas, principalmente da nossa capacidade muscular. É muito interessante essa fase do jovem adulto. Depois a gente vai ter o adulto, vamos considerar a partir dos 25 para 30 anos, já é um adulto. E depois a gente vai colocar um adulto já mais à frente, por volta dos 45, 50. Aí lá dos 60 para frente, para a classificação aí classificação que é colocada nas características político-econômicas, o idoso. Aí mais à frente a gente vai ter outras classificações por conta do avançar das primaveras. 75 tem mais um corte, 85, 90 mais um outro corte. Mas vamos separar assim, ó, criança, adolescente, adulto e idoso, tá bom? Criança, adolescente, adulto e idoso. Dentro dessas características, entender que essas manifestações estão no sexo masculino e no sexo feminino. Sexo é ambiente biológico, tá bom? São características biológicas, por isso que a gente diz sexo. Não vamos entrar na discussão sobre o termo gênero, porque o termo gênero ele vai ao encontro da contextualização, pelo que eu entendo. Se eu falar bobagem, as pessoas que possam ouvir esse conteúdo e de repente achar que está errado, sinta-se à vontade, faça seu comentário. Então, gênero a gente vai falar mais do contexto social e sexo a gente diz mais sobre o contexto biológico. Então, sexo masculino, sexo feminino, eu estou respeitando que há um ambiente biológico que é comum do sexo masculino e há um ambiente biológico que é comum do sexo feminino. Tudo bem? Eu vou me restringir a isso.
E aí, José, qual é o exercício então que é recomendado pensando lá na criança, pensando lá no início da formação desse serzinho? Vamos considerar, fazer alguns recortes, porque eu vou precisar desse recorte lá no final. Você vai falar, como assim, Vlad? Calma aí que eu vou construir. Então fica comigo até o final, senão você não vai entender o que eu vou explicar agora. O que eu vou explicar agora eu vou usar lá no final de novo. Beleza? Vocês falam, nossa senhora, faz todo sentido e a gente não parou para pensar nisso. A gente vai considerar que a criança, a primeira fase da criança, que é a vida intrauterina, tem uma característica desse serzinho estar se desenvolvendo no meio líquido. No meio líquido, não é? Afinal de contas, a gente fica imerso naquele líquido que está dentro do útero da mamãe. Então existe uma acomodação incrivelmente poderosa do ser humano no meio líquido. Pois é. E algumas pessoas, após essa fase da criança, enfim, quando vai fazer uma atividade dentro da água, tem experiências incríveis, positivas. E de fato, a água em si, em contato com a nossa pele, gera uma pequena pressão. Essa pressão da água sobre a pele tem um nome, não vou precisar ficar usando o termo técnico, fica fazendo esse discreto massageamento. E essa percepção dessa água na nossa superfície corporal e essa pressão que a água exerce sobre o nosso corpo traz uma sensação excelente, uma percepção, uma condição de percepção corpórea incrível. Então isso é muito legal, reserva esse entendimento para uma situação do tipo, vou fazer uma atividade na água. Para que serve isso? Primeiro aspecto, resgate, ou pode usar outro termo, lubrificação, ou preenchimento, ou acolhimento de vida intrauterina. Ou seja, tem um sentir muito profundo quando você faz uma atividade na água, isso é muito legal. Algumas pessoas que por vezes teve uma experiência ruim na vida intrauterina, vou dizer assim, um ambiente muito estressante, essa mãe passou por muito estresse, muito desconforto, alguma situação desse tipo, e isso se transfere para o bebê, aí esse bebê quando nasce, de repente vai ter alguma experiência dentro da água, você não sabe por que essa criança tem pânico, esse adulto tem pânico da água, entra na água, nem entra, tem muito desconforto, sente muito medo, muita angústia. Então você começa a entender que há uma relação dessa experiência que ele teve em vida intrauterina para uma situação atual. Óbvio que existem outros motivos, mas esse é um deles. O ao contrário essa criança foi muito acolhida nesse período, foi muito bem tratada. Então aquele ambiente do meio líquido, naquele momento, gerou emoções ou afeto, um acolhimento muito grande. Então toda vez que essa pessoa, depois que nasce, tem experiências em meio líquido, ele se sente muito acolhido, porque há uma percepção psicomotora, neuropsicomotora, dessa experiência que ele viveu e ele está resgatando, está lubrificando e está passando por aquilo. Então percebe que não dá para a gente saber exatamente o que cada um vai sentir naquela situação, beleza? Mas já pega essa informação de que a água tem um poder enorme, talvez na escolha de uma parte dos nossos exercícios. Cada qual vai manifestar uma coisa. Quem tem uma percepção de desconforto, talvez tenha que reorganizar isso dentro dela. E falar, cara, já foi, passou, mamãe fez o máximo que ela pôde, mas talvez tenha tido uma experiência ruim. Eu estou trazendo esse exemplo anterior, tá? Mas eu tenho que reorganizar isso dentro de mim. Aqui só é um ambiente e está tudo bem. Beleza? Vamos dar mais um passinho. A criança nasceu, primeiro ano de vida. A criança pega isso aqui agora, hein? Isso aqui é a fina flor do processo. Beleza? Você que está ouvindo a gente aí, ou você que está assistindo aí no YouTube, ou você que está assistindo no Instagram, se está achando interessante, não esquece de deixar aquele coraçãozinho, tá bom? Aquele likezinho, que isso é importante pra gente. Quem não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá, por favor. Dá essa moral pra gente. Não vai custar nada para você, mas é importante para nós. Seguindo, 0 a 1 ano. Nasceu, o bebê nasceu. Até 12 meses, essa criança vai passar por um volume enorme de experiências. Saiu do meio líquido, veio para um ambiente na qual ele é um serzinho que não tem domínio nenhum neuropsicomotor. Ele começa a se ajustar de acordo com o ambiente. Não é um ambiente mais de flutuação, que é um ambiente líquido. Agora é um ambiente na qual a ação da gravidade o pressiona contra alguma superfície. Inicialmente ele está deitadinho.
aí amarra a criança naquelas fraldinhas, aí ela não... Aí ele começa a perceber de que ele tem que se mover para conseguir ter algum êxito. Aí ele começa, com o passar do momento, perceber as situações todas dos estímulos que são característicos, né, da sucção, mais à frente da visão. Ele começa a perceber olfato, começa a perceber um monte de coisas, sons, luzes, né, a parte visual. Então ele começa a desenvolver todos os sentidos dele nesse ambiente agora fora do útero da mamãe. E aí ele começa a entender que ele tem os segmentos corporais. Aí por vezes ele começa a entender que tem a mão, começa a entender que tem o pé, começa a entender que é possível ele movimentar a cabeça, começa a entender que é possível ele movimentar o tronco. Todas essas etapas, vocês vão entender que elas são importantes lá no final do percurso, tá bom? Acho que a galera já entendeu aí. Então todas essas experiências de 0 a 12 meses, assim que nasce até 1 ano, a criança sai de uma situação, vida intrauterina, água, vai para um serzinho completamente sem nenhuma ação motor específica, até passar por um período de descoberta das ações motoras, de domínio das ações motoras, de consolidação das ações motoras, até chegar no momento onde ele começa a performar com as ações motoras. Ficou em pé, libertou as mãos, ampliou o campo de visão, é uma explosão neuropsicomotora. É uma enorme vantagem ficar de pé. E aí tem todos os estímulos característicos do ficar em pé. Incrível isso, incrível. Mas há um estímulo nessa fase de 0 a 1 anos extremamente importante que vai fazer todo sentido lá no final do percurso. Fica até o final aqui para você entender o que eu estou falando. De 1 a 3 anos, essa criança começa a ter uma dominância de movimentos mais dinâmicos, mais de deslocamento, de vai para lá, vai para cá, agacha, levanta, pega o brinquedo, vai para lá, vai para cá, troca de brinquedo e faz e vai, não sei o que lá, e pinta, enfim, faz diversas atividades dessa característica. Todas elas fortalecendo os recursos neuropsicomotores fundamentais dessa fase. Ou seja, eu, profissional de educação física, posso sugerir estímulos para que essa criança potencialize essas etapas. Ele precisa preencher algumas características neuropsicomotoras nesse período de 0 a 3 anos. Depois dos 3 anos, essa criança entende que existe a outra criança. Não que ele não saiba, mas ele começa a interagir. Então há os aspectos da interconectividade social, neuropsicomotor social. Eu brinco, o meu corpo, o meu brinquedo, a minha forma de movimentar, junto com o outro. E aí, galera, isso é muito poderoso, porque a ciência trouxe pra gente algo fundamental. Eu vou falar isso agora com todas as palavras, que o pilar mais poderoso da nossa prolongar das primaveras, da nossa qualidade de vida, da nossa longevidade, são os relacionamentos. Então, olha que importante essa fase da criança lá atrás, consolidando essa experiência com o outro. Então, o profissional da área que for dar exercícios para essa criança, for dar movimento para essa criança, for dar estímulos para ele dessa característica, saber potencializar a relação com o outro. E o muito cuidado desse potencializar com relação às características de competição. A competição é legal, mas ela está sendo usada em medida errada. Porque as pessoas estão competindo em tudo. E aí cria-se diversas adversidades porque eu tenho que ser melhor do que o outro. Se eu tenho que ser melhor do que o outro, eu não estou pensando no outro, eu estou pensando só em mim. Então, como criar estímulos nessa fase de idade na qual a criança perceba o outro de forma cooperativa, não competitiva. Então, houve um erro da implementação dos esportes nessa fase, onde as crianças potencializaram as características de competição. E olha a nossa colheita aí. São a galera 30, 35, 40 anos que está vivendo um completo problema com essa característica. Por quê? Por que uma pessoa se torna sedentária? Primeiro porque ela, em algum momento, foi o excluído do esporte. Não, Vlad, como assim? Para analisar todos os nossos coleguinhas da escola que eram escolhidos para o time da escola, praticam atividade física até hoje. Por quê? A percepção de valor que ele tem com o esporte é de que ele serve para praticar o esporte.
E aquele que foi preterido, aquele que foi excluído, não, você não é bom o suficiente para jogar no time da escola. Não, você não vai ser o primeiro a ser escolhido. Não. Então percebe que esse tipo de inclusão e exclusão esportiva criou uma consequência. Então o esporte pode ser muito bem-vindo quando colocado em devida medida e que o profissional que esteja colocando esse esporte saiba modular aqueles que são mais hábeis e os que não são tão hábeis. Aí você vai dizer assim, mas Vlad, você tem que também saber que os hábeis vão ser os escolhidos. Concordo, mas precisa criar um mecanismo onde isso não precisa ficar tão evidente ali na escola. Pode ficar evidente no lugar onde os bons estão com os bons. Agora, se ali ficar evidente que há um bom e há um ruim, esse cara aqui é só para analisar qual é a sensação que gera dentro dele no momento que você se vê uma pessoa não competente, não capaz. Então, a prática esportiva, numa medida onde os profissionais de educação física não souberam modular, criou uma cambada de pessoa sedentária. Porque essa pessoa não se sente capaz, boa noite Fátima, não se sente capaz da prática regular do exercício, porque ele foi preterido. Olha como isso é importante. Tem uma outra consequência aí também. A galera que passou pelo período militar, ou que teve uma experiência militar, tem um exercício como punição. Então você tem uma galera gigante, inconscientizada de que o exercício é uma punição. Então ele não vai, fala, não estou devendo nada, não fiz nada de errado, por que eu tenho que ir lá fazer exercício? Não faz sentido. Então ainda existe uma construção dessa interpretação do exercício com muita coisa errada. Então por isso que você tem uma quantidade enorme de pessoas não praticantes do exercício físico por vários mecanismos inconscientizados. E por mais que você diga, a ciência hoje afirma que a prática regular do exercício é importante, é fundamental, aí o cara tem inconscientizado de que ele ou é incompetente ou de que ele não tem nada para pagar. Ou seja, ele não tem que ter a punição do exercício. Duas coisas que está consolidada nessa galera da década de 70, 80, 90, enfim, até um pouco antes, porque passa pelo período militar. Fica claro isso? Essa é uma primeira coisa. Então, os adolescentes precisam experienciar diferentes tipos de exercício. Então, na fase da criança, diferentes movimentos, experienciar diferentes condições de forma bem generalista, nada específica, e a partir dos 9, 10 anos já começa a especificar para aqueles que são bons, ok, já vai para um clube que especifica essa qualidade esportiva, caso essa criança tenha interesse. Não tem interesse, ele continua sobre um processo do brincar, do se divertir, do praticar o esporte para divertir. É isso aí, Rodrigo, hoje a colheita é de muitos doentes e inflamados. Exato, a gente vê a galera infartando antes dos 30. É uma coisa muito doida, tendo câncer, uma galera com câncer. Aí junta tudo, né? Indústria do alimento, a indústria do sedentarismo, dos streams, mais essa leva de pessoas que passaram por essas experiências ruins com relação ao exercício físico, e a gente tem essa colheita horrorosa. Bom, vamos lá. O adolescente tem dois perfis agora, vou separar em dois, tá bom? O adolescente que foi escolhido, então talvez ele vá potencializar uma habilidade esportiva e você vai perceber que para a maior parte dos esportes é neste momento que você consolida e começa a performar. Porque enquanto adulto ele já tem que estar instalado numa equipe profissional. Então percebe que é na adolescência. Ele consolida ali as características de atleta naquela modalidade que ele escolheu no início da adolescência, porque ele tem que aproveitar aquele período da adolescência por causa de uma alavanca hormonal que ele vai ter a favor. Mas, de novo, pensa que isso tem que comungar com uma análise detalhada da maturação desse indivíduo. Maturação é que momento que os hormônios realmente estão a favor do processo dele acelerar as exigências físicas. Porque se você fizer isso fora desse momento, você não vai ter o melhor ambiente para performance física. Então tem que tomar cuidado. E numa fase anterior, quando ainda não há completa maturação biológica, você vai trabalhar muito mais com competências técnicas diversificadas, sem necessariamente potencializar grandes exigências físicas, tá bom? Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Cuidado com aquela história de que quem faz exercício físico e faz exercício de peso, crianças ou adolescentes não vão crescer. Cuidado com essa bobagem, tá bom? Houve uma pesquisa no Japão na década de 60, se eu não me falha a memória, se eu não estiver falando bobagem, na qual eles avaliaram crianças
de 6 a 9 anos, os japonesinhos que trabalhavam numa mineradora. Entrava às 6 da manhã, saía às 6 da tarde. 12 horas de atividade extenuante, de força, de empurrar os carrinhos dentro da mineradora, de carregar os carrinhos e tal. Então era um trabalho de força por 12 horas. E dentro desse intervalo de 12 horas, entrava assim que o sol se colocava, ou seja, eles nem viam a luz do sol direito e só saía a hora que já estava escuro. Exploração escrava do trabalho infantil. Ou seja, se essas crianças no final da pesquisa não cresceram e aí associaram de que quem faz muita força não cresce. Tem nada a ver, né? Porra, se ficar 12 horas fazendo força, não toma a luz do sol, uma alimentação horrorosa, percebe quantos elementos para dizer que o treinamento de força impede o crescimento? Pelo contrário, o treinamento de força organiza o crescimento da criança, mas tem uma medida. A criança não vai fazer o treino do fisiculturista, que é um esportista, um atleta do levantar de peso. Consegue entender? Então tem um jeito de dar os estímulos que vai ajudar o crescimento da criança. Tudo bem? Então criança e adolescente pensa desse jeito, beleza? Agora vamos falar para os adultos. Adultos, qual é o seu objetivo? Beleza? Por que é importante? Quando a gente determina um objetivo, fica mais fácil a gente trilhar por ele. Então vamos falar em linhas gerais, que o objetivo seja saúde, manter a composição corporal, não posso estar gordo demais, não posso estar magro demais, não pode estar faltando massa muscular, tem que ter um equilíbrio na composição corporal. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, eu preciso ter fôlego, capacidade cardiorrespiratória. Eu preciso ter força e resistência muscular. E o último pilar, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter liberdade suficiente nas minhas articulações. Então, basicamente, o indivíduo deve desenvolver essa relação dessas três capacidades físicas junto com esse outro componente da sua condição física. Então, vamos repetir. Sua condição física se estrutura na flexibilidade, o alongamento, né, liberdade das articulações, na sua força e resistência muscular, preciso carregar alguma coisa, preciso empurrar alguma coisa, preciso agachar e levantar, preciso sentar e sair da cadeira, preciso ter força, preciso ter resistência. Do fôlego, capacidade cardiorrespiratória, preciso ter fôlego e preciso ter uma distribuição corporal, gordura, músculo, em devido equilíbrio. Não pode estar bagunçado esse equilíbrio da sua composição corporal. Esses 4 pilares, a gente diz que são os pilares fundamentais da sua condição física. Tudo bem? Aí a pergunta é, Vlad, como é que eu trabalho esse pilar? A distribuição corporal. Então tem um jeito. Primeiro que a gente precisa ajustar é, para aquilo que eu vou fazer em relação ao exercício, haverá sempre em paralelo um cuidado dos outros pilares do método MAPAS, da alimentação, do que você pensa sobre aquilo, como é que você estrutura a sua rotina sobre aquilo que você deseja alcançar, sobre as suas relações, o ambiente que você frequenta favorece esse seu objetivo, ou os ambientes que você frequenta, por exemplo, os relacionamentos, vão tirar sarro da sua cara porque você está fazendo uma alimentação saudável, está fazendo exercício, está se cuidando. As pessoas têm esse grau de querer destruir o bem. É muito doido, né? Tira sarro da sua cara, mas na verdade, as pessoas querem destruir o bem. É um horror, né? A gente vive um negócio que a gente chama de inversão. Mas vamos lá. E qualificar muito o seu sono. Porque quando esses pilares estão organizados em relação à sua condição corporal, você naturalmente vai ter os seus índices de gordura dentro da normalidade. Esse é o primeiro. Agora, para eu construir músculo suficiente, eu preciso ter exercício que vai ao encontro disso. Tá bom? Não confunda uma rotina de exercícios daqueles meninos que querem ficar muito fortes, daquelas meninas que querem ficar com aquelas pernas desse tamanho, tal, aquelas coisas todas. Não é isso. Eu estou falando de um exercício que proporciona ajustes musculares que vão te trazer um bem em relação à função do músculo, que é manter o nosso esqueleto em ordem, que é manter a gente alinhado, estruturado, com condições de realizar as atividades do dia. Ou seja, a partir daí já fica claro, o exercício na qual a gente movimenta peso, pode ser o peso do corpo, pode ser um elástico, pode ser um equipamento, pode ser uma barra, pode ser qualquer coisa que você desloque peso, vai criar em você resistência e força muscular. Inegociável isso. Inegociável. Para o resto da sua vida você precisa o quanto antes criar essa poupança de músculo e mantê-lo.
Por quê? Lá à frente, depois dos 35, 40 anos, a tendência é que a nossa curva de capacidades físicas comece a ficar mais difícil que ela suba, porque o ambiente sistema nervoso, imuno, sistema imunológico, hormonal, começa a entrar no envelhecer. Então, o ciclo de reciclagem dos nossos mecanismos neuroimuno-hormonal ficam mais lentos. Então, para eu construir alguma coisa depois dos 35, 40, fica mais difícil. Ok? Então, quem já passou dessas primaveras, naturalmente já experimentou um declínio da força, naturalmente já experimentou um declínio da massa muscular, do músculo, das carnes. Já experimentou um declínio, o braço já afinou, a perna já afinou, a bunda já afinou, já está diminuindo. E este processo a gente chama de sarcopenia. É um dos mais críticos processos. Por quê? O músculo é um órgão que libera, a gente fala órgão secretor, que secreta, né? É um órgão que libera diversas substâncias e hormônios e um monte de coisa que é fundamental para a saúde sistêmica, para tudo. Então é incrível. Professor Stefano, boa noite, obrigado pela presença. Quando eu realizo trabalho de força muscular, eu ganho músculo e eu libero de imediato milhares de substâncias incríveis. Eu falei milhares, talvez eu esteja exagerando, mas centenas certamente, de substâncias que são fundamentais. Preciso fazer o treinamento de força o quanto antes. Quem já avançou as primaveras 50 ou mais, urgente fazer musculação. Eu vou falar a frase que tem uma galera que adora, né? Não é opção, é condição. É condição. Aí tu faz a escolha, faz o trabalhinho de força e poupa a bengalinha. O que você quer? Faz o treinamento de força e poupa as dores musculares. O que você escolhe? Faz o treinamento de força e poupa, por exemplo, o avançar do diabetes, da hipertensão, do câncer, de um monte de coisa, de problemas, de transtornos mentais, porque a musculação, o trabalho de peso, livra você de um monte de coisa. Agora tu vai escolher. Beleza? Então, fundamental. O trabalho cardiorrespiratório, o exercício do fôlego, vamos analisar, nós nascemos seres que a gente chama pelo aspecto metabólico ou biológico, as palavras que são difíceis aqui, depois você joga no Google para investigar. Nós somos seres aeróbios. O que isso significa? Eu dependo do oxigênio para estar vivo. Tira o oxigênio, a gente morre. É só parar de respirar, você vai ver que vai dar uma agonia lascada, tu vai morrer. Então preciso respirar e preciso que essa respiração entra ar com muito oxigênio, sai ar com CO2 e enfim. Eu preciso ter o oxigênio. E quando eu faço o exercício que aprimora os meus sistemas para usar o oxigênio, eu me torno ainda mais saudável, eu me torno ainda mais energeticamente produtivo, eu gero energia, eu crio energia com mecanismos mais eficientes, mais eficazes. Então eu preciso trabalhar essa capacidade cardiorrespiratória, o meu fôlego. As pessoas falam exercícios aeróbios, a caminhada, a bicicleta, eu preciso, beleza? De novo, as fases da vida vai fazer com que você venha perder isto. Então eu preciso prontamente me manter nisso. De novo, quanto antes eu puder, melhor. Aí você pode perguntar assim para mim, Vlad, mas qual é o mínimo ou qual é o máximo que eu faço desses tipos de exercício da força ou da resistência? Para cada qual indivíduo, em cada qual fase, haverá alguns ajustes específicos. Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo que eu faço com os meus alunos. O trabalho cardiorrespiratório, eu fraciono. Eu faço recortes de 5, no máximo de 10 minutos. Quando muito, eu faço trabalhos de até 20 minutos, quando ele já está bem condicionado. Por quê? A pessoa com mais avançadas primaveras, por vezes, fica muito tempo na caminhada, por vezes ele já tem ali algumas situações osteoarticulares, ou seja, das dobradiças das articulações, relativamente comprometidas. Então, se ele ficar muito tempo caminhando, vai gerar dores no pé, dor no tornozelo, às vezes ele tem uma artrose no joelho, gera dores importantes no joelho, no quadril e até na coluna. Então, por vezes, as pessoas que avançaram muito as primaveras, é melhor que ele fracione
o exercício de caminhada. Que ele faça 5 minutos, para um pouquinho, faz outro exercício paradinho do braço, outro exercício ali para a parte do meio do corpo, aí faz mais 5 minutos. Então tem um jeito, um método que você vai fazer de acordo com a condição da pessoa. Quanto mais idade tem, mais eu recorto o treino. Beleza? Um outro exemplo. Eu preciso escolher um exercício de força para os mais longevos que vai fortalecer as pernas, porque sentar e levantar é funcional. Eu preciso ter força para sentar e levantar da cadeira, sentar e levantar do vaso sanitário e aí vai. Então tem um exercício que se chama agachamento. É o mesmo exercício que a gente faz para sentar e levantar da cadeira. A gente põe peso, pode pôr peso na mão, pode pôr peso atrás da cabeça, pode estar numa máquina que é parecida com isso, que me permite fazer o agachamento, então tem vários recursos. Só que para cada qual indivíduo você vai analisar. É possível pôr uma barra atrás da cabeça para um cara que tem uma limitação do ombro ou que tem um desconforto na cervical? Não. É possível colocar o cara num equipamento? Se ele tiver destreza para sentar, levantar nesse equipamento, tenta. Mas em linhas gerais, o mais simples é o mais efetivo. Põe ele para sentar e levantar da cadeira. E você quer aumentar um pouquinho a exigência? Põe um pezinho na mão. Se é que é possível. Aí as pessoas vão falar, tem que fazer 3 ou 4 vezes desse exercício com 5, 10 movimentos. Então faz 5 movimentos, para um pouquinho. Primeira série. Faz mais 5 movimentos, para um pouquinho. Ou faz 8, ou faz 10 movimentos, até por volta de 10 repetições. E eu fico, não, cara, mas por que isso é importante? Porque vai desenvolver a musculatura, vai desenvolver a resistência, mas para que eu tenho que fazer no final de um dia 30 movimentos de sentar e levantar? Ele não faz isso ao longo de um dia. Então se eu fizer ali por volta de 10 a 20 movimentos, recortadas as sequências de exercício, já é o suficiente. E aí eu diversifico o movimento, eu crio movimentos que vão trabalhar músculos que assessoram o agachar e levantar, para que esses músculos que assessoram se tornem individualmente mais efetivos e quando juntos no movimento que é mais global, que é o sentar e levantar, todo mundo esteja mais apto para realizar. Então se torna o sentar e levantar mais fácil. Desculpa se eu compliquei muito, mas é assim, quando você for contratar um profissional para te ajudar, ele tem que ter essa clareza. Eu olho para o movimento que é funcional, sentar e levantar, agachamento. Olho para o movimento funcional. Essa pessoa com o avançar das primaveras está com dificuldade de fazer isso? Está. Então eu pego esse movimento de sentar e levantar, recorto ele em fases de movimento e especifico de forma isolada, músculo a músculo, o que aquele cara tem que fazer para ajudar de forma global o movimento de agachar e levantar. Para a gente finalizar esse assunto, vou dar um exemplo. Conceição, Beto, Juliana, obrigado a presença. Vou dar mais um exemplo. Caminhar. Agora chegou no ponto que eu falei lá da primeira infância, lá no começo da live, sobre a importância da primeira fase. A criança passa por movimentos rastejantes de dominância de mão, dominância de perna, dominância de tronco, dominância de cabeça. Aí vai engatinhar, aí senta, aí levanta, fica de pé, se equilibra, começa a caminhar e dali para frente ninguém segura mais. Lá no final do processo, lá no esticar das primaveras, começa a ter um caminho inverso dessas competências neuropsicomotoras. Ou seja, eu vou precisar pegar essa pessoa mais avançada nas primaveras, que já está com comprometimento, por exemplo, do caminhar, eu vou ter que trazer toda essa experiência neuropsicomotora, similar à primeira infância, para produzir condições dos músculos que sustentam toda a estrutura para que ele fique de pé e possa caminhar. Então percebe que cada fase da vida haverá necessidades específicas a serem preenchidas, lubrificadas ou resgatadas. Conseguiram entender essas palavras? Preenchidas. Eu preciso construir o melhor repertório motor lá na criança e no adolescente. Lubrificadas, potencializadas, adolescente e adulto, eu preciso criar a melhor reserva da força, a melhor poupança de fôlego, a melhor condição da flexibilidade. Na fase mais avançada, na fase mais dos idosos, por vezes eu precise resgatar aspectos neuropsicomotores, porque há uma queda importante de competências musculares e principalmente neuromuscular. Então preciso reorganizar essas competências neuropsicomotoras.
vai acontecer para todo mundo. Uns muito rápidos, outros nem tanto, e outros vão manter por um longo tempo. E por vezes o cara, de repente, nem vai ter nenhum comprometimento dessa ordem. Cuidado básico, meninas e meninos. Eu vou reservar aqui a discussão para falar só do avançar das primaveras. Meninas e meninos têm uma linha sensível ali, que se chama menopausa, é quando há a última menstruação, e esse período aqui se chama climatério, pós-menopausa. As pessoas chamam esse período de menopausa. Não, menopausa é quando a gente, o profissional, né, médico, consegue identificar quando foi a última menstruação, ali é a menopausa. Pum, é uma data. E aí, à frente disso, a gente chama de climatério. Período pós-menopausa, a gente chama de climatério. Essa transição, esses momentos, haverá ajustes do funcionamento do corpo das meninas, que é diferente dos meninos. Então, vou dar um exemplo que é fundamental. Principalmente as meninas que tiveram filhos, essas meninas vão ter mais lassitude da musculatura que sustenta o assoalho pélvico e, por vezes, vão ter mais lassitude da musculatura que organiza todo o trato urinário. E aí, por vezes, essas meninas têm uma probabilidade maior, vou dar um exemplo, de incontinência urinária. Ai, Vlad, que assunto chato. Não, é chato para quem não quer resolver o problema. Ele é muito positivo para quem não quer ter ou para quem quer resolver o problema. Ou seja, principalmente nas meninas, com o avançar das primaveras, há uma maior chance desse processo da incontinência. E é fundamental que realize exercícios específicos para isso, preventivos e ou, para algumas circunstâncias, corretivos. Ou seja, já está com o problema instalado, eu preciso agora resolver, preciso corrigir. Para algumas dessas pessoas vai ser necessário fazer uma fisioterapia específica para isso. Consegue entender? Então não dá para você atribuir alguns exercícios específicos para uma situação específica na mão de um profissional que é generalista. Por isso que eu estou falando, vai ter um acompanhamento profissional, entenda que na contratação desse profissional ele precisa entender de tudo que você vai apresentar. Então ele vai realizar a gente chama anamnese, que é um questionário de abordagem inicial, e perguntar para você, olha, se apresenta alguma coisa importante que eu deva saber na hora de orientar seus exercícios? A este exemplo, incontinência urinária, é fundamental que seja esclarecido. Alguns exercícios não são muito bem-vindos. E ou, quando realizados, existem técnicas e estratégias específicas para que você não erre nisso. Então vamos lá. Meninas e meninos, há diferenças importantes na hora de escolher exercício, se houver ajustes que são característicos de cada qual sexo. E eu preciso saber escolher o exercício, a quantidade e o jeito de fazer. Tudo bem? Bom, percebe que esse assunto ele se desdobra em diversos outros. Qual é o melhor tipo de exercício? Caminhar ou pedalar? Se você tem algum problema osteoarticular e o caminhar vai gerar desconforto nas articulações, talvez fosse melhor pedalar. Agora, correr ou andar? Se o objetivo de repente for gastar mais energia, parece que correr é melhor, mas correr gera uma situação que a gente chama de impacto. Será que você vai tolerar impacto? Então começa a perceber que a escolha do tipo de exercício, pedalar, caminhar, correr ou nadar, cara, tu pode fazer os 4. Qual que convém que você faça de acordo com a sua tolerância, a gente vai dizer assim, fisiológica, e também as suas condições, habilidades e condições que a gente diz biomecânicas, estrutural, músculo, ligamentos e tendões e as suas articulações, sua estrutura, suas conjunturas, suas dobradiças, né, os seus encontros ósseos, que a gente chama de articulação. Então, em cada qual fase da vida, escolher o exercício e definir se ele é adequado para você, a quantidade certa, a intensidade, vai ser mais exigente, vai ser médio ou vai ser pouco exigente, depende de uma análise individual. Não caia na possibilidade de fazer algo generalista. Cuidado! Se você está tudo muito bem, não tem absolutamente nada, está 1000%, acho que dá para você ir no generalista. Agora, se você já apresenta alguma condição especial, vamos falar com o profissional.
né? Caraca, dói aqui, dói ali, talvez eu tenha que falar com um ortopedista. Ah, eu sinto formigamento ali, sinto uma analgesia aqui, talvez tenha que falar com um neurologista. Ah, eu sinto uma batedeira, uma palpitação, às vezes até uma dor, talvez tenha que falar com o cardiologista. Percebe que também não vai ser um médico que vai resolver tudo. É muito simplista achar que eu vou fazer uma avaliação com o cardiologista e ele já me libera para a prática do exercício. Como é que é possível? O médico cardiologista é capaz de ver as outras áreas? Será que o ambiente endócrino está tudo em ordem? Será que o ambiente dessa ordem ortopédica, né, osteoarticular, está em ordem? Principalmente para as meninas, esse ambiente ginecológico e de todo esse complexo desse sistema de trato urinário. Percebe? Não dá para a gente generalizar na mão de um profissional toda a condição e análise. O Rodrigo está colocando, no envelhecer o geriatra é fundamental. Pois é, Rodrigo. E é legal que essa discussão diz assim, quando que eu devo procurar um geriatra? Qual é o momento que eu devo procurar o geriatra? A gente não tem nenhuma educação para isso, zero educação. O Rodrigo colocou, a partir dos 30. Pois é, a curva descendente das nossas competências físicas começa por volta dos 30 anos. Então ali começa o verdadeiro envelhecer. Na verdade, a gente está construindo nas primeiras fases de vida, por volta dos 25 consolida, dos 25 ao 30 estabiliza e dos 30 começa a cair as nossas competências funcionais, né, dos nossos sistemas. Começa realmente o processo do envelhecer. O momento ótimo seria, por volta dessa idade, a gente fazer a gente chama de um registro biológico. Registro biológico. A cada fase da vida você analisa como é que você esteve. Esse registro biológico, num determinado momento, você olha para você e fala, cara, será que dá para eu reorganizar as minhas condições biológicas, funcionais, né? Com relação ao meu registro biológico de quando eu tinha 30 anos, de quando eu tinha 25 anos. Hoje, os bilionários, os billions, a galera que tem muita grana, faz isso. Faz um registro biológico em cada fase da vida e ele tenta trazer o funcionamento do organismo para aquele momento. Ou seja, eles não querem envelhecer. Mas a discussão é muito longa. Espero que vocês tenham entendido que escolher exercício, escolher o tipo de exercício é muito individual. Porém, sugiro que vocês tenham na rotina da prática de exercícios algo que é fundamental. Primeiro, estruturar as capacidades físicas básicas. Força, fôlego, flexibilidade. Não tem escolha. Ah, Vlad, se eu fizer uma aula de dança, vai resolver esses 3? Eu gostaria muito e quero que você faça aula de dança. Faça aula de dança. Mas só a dança não é capaz de desenvolver essas 3 competências. Conseguiu entender? Então, o complemento dessa história é faça tudo que você se diverte, tudo aquilo que te alegre a alma. Tudo aquilo que te alegre a alma, faça. Mas em algumas das fases da vida não tem como a gente sustentar a nossa saúde só com isso. Eu vou precisar fazer complementos específicos para que realmente eu possa evoluir com mais qualidade e saúde no avançar das primaveras. Tá bom? O assunto é longo, hein? O assunto é bem longo. Mas eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Estiquei bastante o chiclete aqui para a gente poder ter um conteúdo legal. Acho que esse conteúdo é fundamental. E o que fica aqui para a gente finalizar? Pratique atividade física a seu contento. Aquela que vai te deixar feliz e que vai te alegrar em realizar. Concordo? Segue o jogo. Cada qual no seu momento vai precisar desses complementos específicos das competências físicas. Resistência cardiorrespiratória, fôlego. Sobe um lance de escada, fica cansado. Tá errado. Resistência e força muscular e os seus alongamentos, a sua flexibilidade, sua liberdade articular. Todos precisam dessas 3 competências. Uns mais, outros menos, mas em linhas gerais todos precisam. Como o Rodrigo está dizendo, se todo dia você puder fazer um pouco, já estaria bom pra caramba. Imagina que eu tenho essas 3 competências. Na segunda-feira você faz 2. Na terça-feira você faz essas outras 2. Na quarta-feira você faz essas outras 2. Ou seja, você não precisa trabalhar tudo todo dia. Mas se você reservar 30, 40 minutos por dia e colocar esses 30, 40 minutos com exercício de forma organizada, certamente você vai ter uma ótima condição física para sustentar a sua saúde e certamente isso pode trazer muitos e bons longos dias de vida, tá bom?
Grande beijo, forte abraço, ficamos aqui. Muito bom assunto que foi abordado hoje. Obrigado, não sei se é o Newton ou a Fátima, obrigado. É fundamental a gente conseguir ter muita clareza. De novo, eu vou falar essa frase e quem ficar incomodado, sinto muito. Não sinto nada. Como eu falo, não sinto nada se você estiver incomodado. Exercício é condição de saúde, não é uma opção de saúde. O maior plano de saúde ou plano para a saúde que você pode fazer é entender os 5 pilares do método MAPAS. Esse é o verdadeiro plano para a saúde. Plano de saúde que você paga e fica esperando ficar doente. Você pode ter o seu plano de saúde, mas um plano para a saúde é infinitamente mais inteligente. Cuidar-se. Esse é o verdadeiro plano para a saúde, tá bom? Filozinha, daqui a pouco eu te mando a mensagem. Já te mandei a mensagem, falei com a Filó. Só vou pegar aqui um ganchozinho. A Filó mandou para mim um exame que ela fez, que é um exame para avaliação parte cardiológica. A Filozinha tem uma cirurgia cardíaca importante e uma parte ventilatória que avalia a composição, as análises metabólicas, como que o corpo dela gera energia. Um exame muito bem feito, um exame muito bem organizado, e a Filozinha já pegou a minha ponderação para a próxima etapa, o que ela deve fazer. O exame tem que ir para a mão do médico, o médico vai avaliar, vai falar, ok, é isso mesmo, pode seguir, vamos treinar, essas orientações estão ok. Ela vai me trazer o exame de novo, e aí a gente vai criar uma condição de ela realizar uma rotina de exercícios com base naquelas informações, para que ela possa, de fato, fazer de forma efetiva o seu treino. Efetivo significa eficiente e eficaz. Eficiente, está bem feito, é seguro. Eficaz, vai trazer resultado. Quando eu junto eficiente com eficaz, a gente chama que é efetivo, tá bom? Espero que todos consigam ter rotinas efetivas da prática regular do exercício, beleza? Forte beijo, grande abraço e nos vemos. Volto daqui a 1 minuto para a gente fazer uma rotina de exercícios, beleza? Fica comigo aqui, o que eu vou passar para você não faz mal a ninguém, é bem confortável. Beijo, tchau, valeu!